Pai do Senhor, esse que vos fala Alf, neste 7 de fevereiro de 2023, vamos analisar um pouco, falar um pouco sobre imagens na Bíblia e sobre o conceito de idolatria com imagens. A Bíblia, por Moisés, nos proíbe de fazer imagens, nos postarmos e adorarmos. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Moisés revela que Deus mandou fazer imagens de 2 querubins sobre a arca, o lugar santíssimo. E claro que diante desse lugar santíssimo o povo adorava, se prostrava. E também nós vemos em outra parte na lei que Moisés mandou fazer uma serpente, e aquela serpente ficasse no madeiro, iria curar aqueles que olhassem para ela do veneno de cobras. Então, estabelece uma confusão na mente das pessoas, principalmente aqui me dirijo aos cristãos, sobre o uso de imagens litúrgicas ou não litúrgicas. É sabido que hoje o Sudário de Turim, a relíquia mais preciosa da cristandade, que está na cidade de Turim, na Itália, que percorreu milhares de quilômetros e milhares de crônicas até chegar na Catedral de Turim. Ele esteve exposto durante muitos séculos na cidade de Constantinopla, numa capela Blacherne, segundo testemunhos escritos de frades medievais. O sudário é uma imagem, ele foi uma imagem produzida, vamos dizer, pelo laser da glória de Cristo. Ele queimou, porque não era possível que um corpo morto pudesse queimar o linho que o envolvia, a mortalha de linho. Então houve um fenômeno luminoso e de energia, que é o fenômeno para os cristãos do Evangelho da ressurreição de Cristo. E imprimiu essa imagem. Aqui nós estamos vendo as costas do nosso Senhor Jesus Cristo com os pontos do flagelo, pequenos ossinhos ou chumbinhos das chicotadas dos carrascos. E aqui a coroa de espinho, tipo um capacete, foi colocado na sua cabeça, e aqui o cabelo comprido dos judeus com a trança, que na época era o tamanho do cabelo dos homens. E das mulheres era maior, era mais comprido, né? Então, Deus produziu essa imagem para nos testemunhar, para expressar o sofrimento da paixão que nos salvou, nos redimiu. O sangue, o sinal do sangue da lança, né, que escorreu, também aparece. E aí surge a questão, a idolatria, o sudário é proibido, o protestante não olha essas coisas porque sai da palavra, será? Então queremos esclarecer que a imagem não é nada mais que uma expressão. E quando Deus ele proíbe imagens, ele não proíbe imagens de expressões de fé verdadeira. Então, tanto que ele fez essa imagem no sudário. Porque é uma verdade, a morte, o flagelo de Jesus, a sua crucificação. As mãos não aparecem porque elas foram colocadas à frente, cruzadas, né? Então, portanto, nós temos que respeitar as imagens, mas tem um problema com as imagens sacras. Para antes de falar sobre esse problema, eu quero esclarecer sobre as imagens que Deus proíbe, porque Deus também proíbe imagem. Imagens de ídolos ou imagens de crimes e pecados. Qual é a questão da má imagem? A má imagem, claro, é de seres maléficos, né,
de homens maléficos, de homens pecaminosos, por exemplo. Fazer uma imagem de Herodes, colocar na igreja, não se pode fazer isso. Nem em casa, né? Uma imagem de Buda, uma imagem de um deus hindu, também não podemos ter isso em casa ou na igreja. Porque são imagens de expressões de engano. A Bíblia às vezes fala da imagem de ciúme. Então, a imagem é uma materialização de uma expressão, de um pensamento ou de uma comunicação, de uma informação. Se aquela informação é boa, é o evangelho, é boa notícia, não vejo problema, a não ser esse problema que eu vou falar no final do vídeo. Então, essa é a nosso entendimento, inteligência e interpretação sobre imagens. Mas por que deve-se evitar um exagero com imagens? Eu vou falar no final do vídeo por quê. Qual o problema que as imagens trazem? Então ficou claro que a igreja discutiu e o Concílio de Nicéia II, resolveu essa questão da iconoclastia, a destruição de ícones, ou seja, imagens de expressão do Evangelho de Cristo, da verdade de Deus. A imagem de Moisés é pecado? Não. Moisés existiu, era um profeta de Deus. Assim como a imagem de Davi é pecado? Também não. Bem que poderia botar uma veste, tem uma imagem de Davi muito famosa que ele está pelado, né? Não precisava ser pelado. Porque aí já está... E o artista Michelangelo, ele está expressando a concupiscência, né? Maligna, pecado. Então aquela imagem não é uma imagem adequada de uma expressão cristã evangélica. Mas, entenda-se, que Michelangelo não era bem um ortodoxo cristão. Então, essa é, vamos dizer, a correta interpretação, sentimento, entendimento sobre o uso dos cristãos das imagens. A outra questão é, a imagem também traz problema. Qual é o problema? Bom, o problema é que Jesus Cristo disse que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. E espírito é representado muito na Bíblia, muitas referências, como vento, ou seja, como movimento. Então a imagem é estática, então ela não pode, mesmo que seja um vídeo, o vídeo ele tem uma duração e acaba. Enquanto que o movimento do espírito não acaba nunca, não para nunca. Então tem essa limitação a imagem limita o movimento do espírito, a inteligência do espírito, a percepção, a vida do espírito, ela limita a vida. E Deus não se agrada dessa limitação, então por isso a sua palavra é dinâmica. Até mesmo, vamos dizer assim, as palavras, a leitura da Bíblia, dos verdadeiros manuscritos da Bíblia, ela é uma dinâmica do Espírito Santo em nós, no nosso entendimento. Ela muda, ela aprofunda, ela se movimenta. A palavra se movimenta diante dos nossos olhos e do nosso coração pelo Espírito, pelo movimento do Espírito, do vento do Espírito. Então aí é que é o problema das imagens. Falta-lhes movimento. Então elas não são totalmente adequadas para o nosso relacionamento com Deus, que é Espírito. É só essa questão que acontece. Ok? Fechou? O entendimento da imagem é esse, correto, da Bíblia, que não vai nos trazer problemas e vai nos evitar problemas. Isso foi um oferecimento do Ministério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, World Ministry for Jesus, Anointed Church, desde 1998. Esse que os falou, Alf. Você também quer aceitar esse Jesus Cristo, venerar, respeitar suas imagens do sudário, do seu flagelo pela redenção e da sua ressurreição pelas marcas da ressurreição
energética, né, de Jesus Cristo, do sudário também, que nos revela essa ressurreição, em 14 disciplinas científicas, mostrando inclusive os ossos do dente de Jesus Cristo, mostrando também os ossos da mão no momento em que ele ressuscitou. Os ossos da mão aparecem na sua ressurreição. Faço oração, me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus Cristo como meu Senhor, Deus e Salvador, para a minha salvação eterna da minha alma e do meu corpo ressurreto. Na Assembleia Ecclesia Nimbus, Assembleia nas nuvens, na sua volta. Procure uma igreja de batismo. E nossos ouvintes cristãos e nossos amigos. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Graças a Deus.